Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Lauren Margaret Berry nasceu no dia 11 de outubro de 1982. Era filha de Garrett e Cheryl Berry e tinha um irmão mais velho chamado Nathan. Ela cresceu na pequena vila de Callaroo, em Bega, na Austrália, que é uma vila bem pequenininha. Só para vocês terem noção, naquela época deveria ter cerca de 400 habitantes e, de acordo com o censo de 2016, tinham apenas 708, então realmente era bem pequenininha. E exatamente por ser uma cidade pequena, Lauren manteve seu grupo de amigos desde a sua infância. E sua melhor amiga era uma menina chamada Nicole, que era 2 anos mais velha, e ambas estudavam na Bega High School. Lauren tinha cabelos castanhos e era conhecida por amar o sol, tanto que vivia com o nariz vermelho por conta disso. Ela vivia com um sorriso no rosto e tinha muitos sonhos para o seu futuro. Nicole Emma Collins nasceu no dia 14 de novembro de 1980 e era filha de Graham e Delma Collins. E apesar de ser mais velha que Lauren, ela era menor e a diferença de idade nunca atrapalhou na amizade das duas. Na verdade, muito pelo contrário. Nicole tinha cabelos loiros, usava óculos e era muito tímida. No final de semana do Dia do Trabalho de 1977, Lauren, que estava com 14 anos de idade, e Nicole com 16, decidiram passar o feriado acampando em White Rock, que ficava perto de Bega. E pelo fato de que elas estavam no início das férias escolares, elas poderiam prolongar esse feriado, então não precisavam se preocupar que na segunda teria aula, porque não teria. E também o aniversário de 15 anos de Lauren estava muito perto, e elas também queriam comemorar isso nesse fim de semana em específico. Também porque estavam tendo vários festivais, especialmente um festival de música que estava tendo em Bega naquela época. Então era basicamente o momento perfeito para celebrar. Então, no dia 3 de outubro, o pai de Nicole, Graham, ajudou a montar um acampamento que, por sinal, ficava muito perto da casa dela, a menos de 3 quilômetros de distância. E por conta disso, de ser tão perto, as meninas passavam na casa algumas vezes enquanto estavam no acampamento para trocarem de roupa, tomar um banho e até mesmo comer alguma coisa. E os pais de Nicole sempre passavam no acampamento também para ver se estava tudo bem, ou até mesmo se as meninas estavam precisando de alguma coisa. Mas ninguém estava preocupado com o grupo de adolescentes porque eles eram confiáveis e não faziam nada de errado. Mas se precisassem de alguma coisa ou se algum deles se machucasse, tinha o apoio dos pais de Nicole bem perto dali. E a cidade de Bega era considerada muito segura. No primeiro dia, na sexta-feira, as meninas passearam a cavalo, mas passaram boa parte do tempo no acampamento, ouvindo música, lendo revistas e conversando com os outros amigos, que se chamavam Sarah Darcy, Malcolm Denning e Damian Brown. E de vez em quando, Nathan, o irmão de Lauren, dava uma passada com seu amigo, Todd Haderham. No sábado, 4 de outubro, era o aniversário da mãe de Lauren, então ela saiu do acampamento e foi para casa para desejar parabéns e também comer um pouquinho de bolo. E quando ela voltou para o acampamento, ela voltou com uma amiga chamada Rebecca Campbell. Porém, quando elas chegaram lá, Nicole estava bem triste e pensativa, porque ela estava pensando seriamente em terminar o seu relacionamento com seu namorado chamado Andrew Irving. E ela até pediu para que ele passasse no acampamento no dia seguinte, para que eles pudessem conversar e até mesmo resolver as coisas ou decidir terminar de vez. Mas na noite de domingo, 5 de outubro, ele não apareceu e então Nicole achou que seria melhor ela ir conversar com ele para que eles se resolvessem de uma vez por todas. E como ela sabia que Andrew estava em uma festa em um subúrbio que ficava a apenas 8 quilômetros de distância, chamado Jella Jella, ela decidiu que queria ir até lá. E Lauren decidiu ir com ela, mas não porque era perigoso ou algo do tipo. Era realmente para dar um apoio para sua amiga, principalmente caso os dois decidissem terminar. Então as meninas saíram do acampamento em White Rocks por volta das 9 horas da noite.
mas infelizmente elas nunca voltaram. Às 10 horas e 10 minutos da noite, Nathan Barry, o irmão de Lauren, foi para o acampamento para ficar junto com os amigos, mas Lauren e Nicole ainda não haviam voltado, o que ele não achou estranho porque todo mundo já havia dito o que tinha acontecido, então eles apenas imaginaram que Nicole ainda estava resolvendo seu problema com seu namorado. Mas na manhã seguinte, quando Nathan acordou, elas ainda não tinham voltado. Então ele foi para casa para ver se seus pais tinham alguma notícia das duas, mas ninguém sabia de nada. E por conta disso, a família Barry começou a procurar pelas meninas, batendo na porta dos vizinhos para ver se alguém as haviam visto, e até mesmo conversando com os amigos que estavam no acampamento para descobrirem o que tinha acontecido e onde as meninas estavam. Uma das meninas do grupo chegou a dizer que provavelmente elas estavam na casa de Nicole. Talvez tivesse ficado tarde demais ou algo do tipo, então elas decidiram ficar por lá e voltariam pela manhã, mas infelizmente isso não havia acontecido e então todo mundo começou a procurar pelas meninas, gritando pelo nome delas para ver se elas ouviam, porque eles achavam que elas apenas tinham se machucado em algum lugar e estavam apenas esperando por ajuda. Porém, ao meio-dia, eles ainda não tinham encontrado nada. E então as famílias Barry e Collins decidiram entrar em contato com a polícia e imediatamente a investigação começou a ser feita. Naquele mesmo dia, um trabalhador que estava dirigindo pela rodovia viu uma televisão rosa abandonada no acostamento, perto do acampamento das meninas. Porém, como o caso ainda não havia sido divulgado, ele não imaginou nada demais, ele apenas pensou que alguém teria descartado a televisão ali, porque não estaria mais funcionando. Então ele foi embora e ainda no mesmo dia, um outro homem também viu a TV rosa, só que diferente do primeiro, ele pegou a TV, levou para casa, pintou de preto e vendeu para um hotel local. O que eles não sabiam era que aquela televisão rosa seria uma peça vital para a solução desse caso. Logo no início da investigação, os policiais descartaram rapidamente a teoria de que elas teriam fugido, porque realmente não fazia sentido nenhum. E devido a isso, as buscas começaram a aumentar com o auxílio de vários voluntários da comunidade que queriam ao máximo tentar fazer alguma coisa e ajudar de alguma forma. Mas infelizmente eles não encontraram nada e então a polícia montada, juntamente com alguns cães, começaram a entrar na investigação, mas mesmo assim, nada aparecia. Enquanto isso, uma moradora local acabou encontrando algumas roupas jogadas em uma rua de terra perto do acampamento. As peças encontradas eram um casaco e uma blusa de flanela que foram identificadas positivamente como pertencentes a Lauren Barry e foram devolvidas à sua mãe. E o motivo pelo qual os policiais não guardaram aquelas peças para fazer uma análise era porque até então o caso estava sendo investigado apenas como um desaparecimento e não como um homicídio. E como eu falei pra vocês, a cidade era considerada muito segura, então essa possibilidade nem passou na cabeça de ninguém, principalmente naquele primeiro dia de investigação. Todo mundo tinha certeza que elas iriam ser encontradas vivas. Com o passar dos dias, a mídia começou a divulgar o caso e as famílias Barry e Collins fizeram um apelo público pedindo ajuda à comunidade para que conseguissem encontrar suas filhas. E agora que o caso estava mais conhecido, algumas testemunhas começaram a surgir. A primeira delas foi uma mãe local que disse para a polícia que no dia do desaparecimento das meninas, por volta das 9h30 da noite, ela estava dirigindo pela rodovia quando viu um carro parado no acostamento e, de acordo com ela, tinham duas meninas e um homem parados em pé na frente do carro e um segundo homem no banco do motorista. Mas inicialmente ela não pensou nada demais, eles poderiam ser amigos, familiares, qualquer coisa. E ela só reportou isso para a polícia quando viu a informação do desaparecimento de Lauren e Nicole nos jornais e percebeu que as meninas que ela havia visto eram idênticas às meninas desaparecidas. Outra testemunha, dessa vez um homem, disse que ele havia visto uma televisão rosa jogada no acostamento da rodovia perto do acampamento e que talvez aquilo pudesse significar alguma coisa. Mas os detetives não prestaram muita atenção nessa dica inicialmente, porque uma televisão rosa abandonada não significava nada e não tinha nenhuma conexão direta ao desaparecimento das meninas. Então realmente parecia uma pista muito aleatória. Após um mês de investigação e sem nenhuma evidência surgindo ou nenhuma pista que levasse a alguma coisa, as buscas acabaram desacelerando até que o informante entrou em contato com a polícia de Bega
e disse que tinham 2 criminosos andando pela área exatamente no momento do desaparecimento das meninas e disse que os policiais deveriam ficar de olho nesses 2, que se chamavam Lindsay Beckett e Leslie Camilleri. E então, com essa nova informação, considerando que não existiam nenhum suspeitos dos casos, os policiais começaram a investigar o passado desses 2 homens, que eu vou falar pra vocês um pouco mais na frente. Pouco tempo depois, a polícia de Bega recebeu uma ligação da polícia de Canberra dizendo que eles haviam prendido Lindsay Beckett porque eles haviam seguido ele em um carro roubado e no banco de trás tinha algumas roupas manchadas de sangue, fazendo com que 2 detetives de Bega dirigissem até Canberra para interrogarem Lindsay Beckett e perguntarem algumas coisas sobre o caso e tentarem descobrir se essas roupas pertenciam às meninas. No caminho, um dos detetives, chamado Mark Winterflood, começou a rever os relatórios com as informações que eles tinham sobre o caso. E uma coisa que lhe chamou a atenção foi exatamente o testemunho sobre a TV rosa, e ele acabou criando uma teoria de que faria sentido que Lindsay tivesse uma TV dentro do carro e quando ele viu as meninas, ofereceu carona para elas e então ele se livrou da TV para que pudesse ter mais espaço. Mas como o Mark não tinha nenhuma evidência de que isso era realmente real, foi uma coisa que ele criou dentro da cabeça dele com base apenas na informação de que uma TV rosa havia sido encontrada e que um carro havia sido roubado. Então ele deixou essa informação de lado por alguns minutos e voltou para as outras informações. Mas durante o seu interrogatório com Lindsay Beckett, ele perguntou se dentro do carro roubado tinha uma televisão rosa. E apesar de Lindsay não falar nada, ele demonstrou claramente que ele estava desconfortável. Suspeito. E os detetives acharam a reação dele bem esquisita, então eles fizeram a anotação no relatório dizendo que de alguma forma essa televisão rosa era extremamente importante. Após o interrogatório, os 2 detetives decidiram ir até uma cidade vizinha chamada Yes para conversarem com o informante. E lá eles descobriram que Lindsay Beckett e Leslie Camilleri haviam realmente roubado uma televisão rosa. Coincidência? Acho que não. O que automaticamente colocava os 2 homens em Bega no momento do desaparecimento das 2 meninas, o que com certeza não era uma coincidência, porque uma televisão rosa não é uma coisa tão fácil de se encontrar e muito menos comum. Então seria uma coincidência um tanto quanto esquisita. Além disso, os detetives também descobriram que Leslie Camilleri também estava preso, então eles foram interrogá-lo e perguntaram sobre a televisão rosa. E Leslie, assim como Lindsay, não falou nada, porém, de acordo com alguns colegas de cela e até mesmo alguns seguranças da prisão, após o interrogatório, Leslie ficou extremamente inquieto, chegando ao ponto de começar a bater a sua cabeça contra a parede e depois começou a chorar, o que é muito suspeito. E com o fato de os 2 homens estarem presos em prisões completamente diferentes, os policiais viram a oportunidade de conversar com eles novamente, considerando que eles não poderiam entrar em contato um com o outro ou até mesmo inventarem uma história. Então foi feito um segundo interrogatório com Lindsay Beckett, onde os detetives disseram que eles tinham informações o suficiente para ligá-lo ao desaparecimento de Lauren e Nicole, mostrando algumas fotos das meninas para ver como ele reagiria. E ele pediu um tempo, dizendo que precisava respirar, e minutos depois ele começou a chorar e confessou para o guarda que eles haviam sido descobertos. E quando ele voltou para a sala de interrogatório, ele pediu um mapa e disse que falaria exatamente o local onde os corpos estavam. E depois disso, ele confessou completamente tudo. Então agora vamos falar sobre Lindsay e Leslie, quem eles eram e como eles decidiram cometer o que eles cometeram. E o mais importante, o que aconteceu com Lauren Barry e Nicole Collins. Leslie Alfred Camilleri nasceu em maio de 1969 em um subúrbio de Sydney. Sua vida no crime começou bem cedo e aos 12 anos de idade ele foi levado pela primeira vez para o Tribunal de Menores por arrombamento, invasão e furto. Ele não foi detido e continuou a roubar, acrescentando várias outras infrações em seu registro criminal, incluindo mais furtos, crimes contra veículos motorizados, porte de arma e fuga.
Em 1986, ele decidiu sair da Nova Gales do Sul e ir para Queensland para tentar recomeçar sua vida e sair do mundo do crime, o que não aconteceu, porque ele chegou lá e ele começou a fazer tudo de novo e foi parar mais uma vez em outro tribunal. Em 1989, ele foi acusado de diversos outros crimes, incluindo 15 roubos de veículos motorizados, 8 arrombamentos e 92 acusações de roubo. Sim, 92. Ele basicamente era um ladrão compulsivo e roubava qualquer coisa que ele conseguisse. E por acumulação de crimes, ele acabou sendo condenado a 3 anos de prisão. Assim que foi liberado, ele conheceu uma mulher chamada Ellen Soviles, que tinha uma filha de 9 anos. E não demorou muito até que eles começassem a morar juntos, mas o relacionamento só durou 4 meses até que Leslie decidiu voltar para Nova Gales do Sul e viajou para uma pequena cidade de Binalong, que ficava perto de Yass. Mas Ellen e sua filha o seguiram e eles voltaram a ficar juntos. E em março de 1994, os dois tiveram uma filha chamada Jade e decidiram se mudar para uma casa em Yass. E foi lá onde ele conheceu Lindsay Beckett, também conhecido como Kiwi, e eles rapidamente viraram amigos. Lindsay Rowan Beckett nasceu em março de 1974 em uma pequena cidade na ilha norte da Nova Zelândia, chamada Opotiki, e provavelmente eu pronunciei isso errado, desculpa. Aparentemente, seu pai era extremamente abusivo, principalmente com sua mãe, e mais tarde ela se casou com um outro homem tão abusivo quanto, ou até mesmo pior, considerando que em um certo dia ele esfaqueou Lindsay na mão apenas porque ele não estava encontrando as chaves do carro, e em um outro momento o carro foi roubado e o seu padrasto novamente descontou sua raiva em Lindsay, batendo nele com um cabo elétrico e o chutando até que ele perdesse a consciência. E aos 14 anos de idade, Lindsay Beckett já havia entrado no mundo do crime e das drogas. Ele começou fumando maconha como uma forma de sair um pouco da sua realidade e esquecer os problemas familiares que ele tinha. E aos 16 anos de idade, ele abandonou a escola e fugiu para a Austrália para morar com alguns parentes de sua mãe, só que não durou muito tempo porque ele começou a viajar pela Nova Gales do Sul, onde ele começou a danificar propriedades e a bater aleatoriamente em pessoas. Em 1992, ele conheceu uma jovem chamada Laurelie Ted, e quando ela engravidou, eles foram morar juntos e se mudaram para Griffith, onde tiveram mais 3 filhos. Mas Lindsay era muito violento e abusivo, fazendo com que o relacionamento fosse instável, e em 1995 a família se mudou para Yass. E a amizade entre Lindsay e Leslie foi ficando cada vez mais forte, só que não era uma amizade muito saudável, considerando que ambos eram extremamente 100% perigosos. Separados, imagine juntos. E entre os dois, Leslie era o mais inteligente e ele amava o poder que ele tinha sobre Lindsay, que fazia qualquer coisa que ele pedisse, sem perguntar, sem falar não, apenas ia. No início de 1997, os dois começaram a experimentar drogas mais pesadas. No mesmo ano, Leslie estava novamente no tribunal, sendo acusado de posse de bens roubados, e Lindsay foi suspenso de dirigir após ser parado pela polícia com um limite elevado de álcool em seu sistema, além de ter sido acusado de conduta imprópria e posse de drogas. Ao longo do tempo, a ficha criminal deles apenas aumentava e Leslie Camilleri passou a receber acusações de abuso sexual, fazendo com que ele fosse condenado à detenção periódica, onde ele precisava ir para a prisão todos os fins de semana durante 4 meses, mas ele raramente aparecia. Em setembro do mesmo ano, eles decidiram viajar para Canberra, e então, no dia 14 de setembro, eles sequestraram uma menina de 19 anos de idade chamada Rosemary Gandarias, e ela foi mantida em cativeiro por 12 horas, onde ela foi abusada sexualmente diversas vezes. Mas por sorte ela conseguiu fugir quando em um certo momento ela pediu para ir no banheiro e os homens deixaram ela ir sozinha. E então Rosemary, que estava usando apenas uma camiseta e um sapato, saiu correndo pela sua vida enquanto eles começaram a persegui-la, até que ela viu uma casa em uma fazenda e bateu na porta e pediu desesperadamente por ajuda. Mas infelizmente ela não prestou nenhuma queixa, porque Lindsay e Leslie seguiram ela até a casa e disseram que tudo tinha sido consensual e que tinha sido em troca de drogas.
Então Rosemary achou melhor não falar nada, porque ela teria que ficar provando que estava dizendo a verdade. E infelizmente, 3 semanas depois, eles encontrariam Lauren Barry e Nicole Collins. Só que elas não teriam a sorte que Rosemary teve e não conseguiriam fugir. E então, no dia 5 de outubro de 1997, em um domingo, mais especificamente o dia do desaparecimento de Lauren e Nicole, Lindsay e Leslie decidiram que seria melhor eles saírem de Canberra e irem pra Bega para poder ficar passeando por lá, dirigindo um Ford Telstar que havia sido roubado e que era exatamente o mesmo carro que eles haviam usado para sequestrar Rosemary. E eles também guardavam várias facas dentro desse carro, caso eles precisassem. E no mesmo dia, Leslie roubou a televisão rosa e um talão de cheques de um homem. E eles ficaram dirigindo por Bega enquanto bebiam e usavam todos os tipos de drogas. Por volta das 10 horas da noite, eles viram Lauren e Nicole caminhando ao longo da estrada Bega-Tatra enquanto Leslie dirigiu o carro. E ele rapidamente apontou para as duas e deu a meia volta, parando o carro ao lado delas e oferecendo carona. Eles pareciam super simpáticos e até puxaram assunto falando sobre o festival de música que estava tendo na cidade e perguntou se elas queriam ir em uma festa na praia. E por alguma razão que não se sabe o porquê, elas entraram no carro e para liberar espaço, Lindsay se livrou da TV rosa, deixando no acostamento. E em seguida, os 4 foram para a praia de Tatra e ficaram um pouco lá, até que Lauren e Nicole disseram que queriam voltar para o acampamento. E Leslie disse que tudo bem, que ele levaria elas tranquilamente. Mas no meio do caminho, enquanto ele dirigia por uma estrada que tinha algumas pedras, essas pedras bateram no fundo do carro e do nada ele surtou. Aquilo irritou ele de uma forma absurda e ele começou a gritar com as meninas como se fosse culpa delas. E do nada ele pegou uma faca e pediu para que Lindsay fizesse o mesmo. Então ele decidiu dirigir até Caloroo e quando ele viu uma clareira que estava vazia, ele estacionou o carro e foi nesse momento que todo o abuso começou. E durante 8 a 12 horas eles dirigiam, paravam em um local e abusavam as meninas diversas vezes e ficavam repetindo isso até se cansarem. E em um certo momento as meninas perguntaram se eles iriam matá-las e Leslie disse que não, que eles iriam apenas amarrá-las em um local para que eles tivessem tempo de fugir. Porém, pouco tempo depois, ele ficou repetindo várias vezes para Lindsay que elas não poderiam voltar de jeito nenhum. Por volta das 8 horas da manhã no dia seguinte, eles dirigiram até Fiddler's Green Creek e amarraram as mãos das meninas e andaram com elas até uma trilha remota no mato, que ficava perto de um riacho, e Leslie ordenou que elas tirassem suas roupas e então as limpou para se livrar de qualquer evidência do abuso. Leslie então ordenou que Lindsay matasse as 2 meninas e Lindsay disse que não era justo que ele tivesse que matar as 2, mas Leslie disse que se ele não matasse, quem morreria era ele. Então ele fez. Lauren Barry foi afogada e nesse momento Lindsay Beckett molhou seu joelho, o que irritou ele bastante a ponto de começar a esfaquear Lauren no pescoço diversas vezes até que ela não reagisse mais. E em seguida ele foi até Nicole, que estava presa em um outro local, onde ela não conseguia ver o que estava acontecendo. E Lindsay também a esfaqueou no pescoço diversas vezes, mas como isso não foi o suficiente para matá-la, ele começou a chutá-la, até que ela não resistisse mais. E após os assassinatos, quando Lindsay voltou para o carro, que era onde Leslie estava esperando, Leslie perguntou se ele havia visto o demônio. Em seguida, os 2 homens continuaram dirigindo em direção a Nova Gales do Sul, onde se livraram das armas, jogando por cima de uma ponte, e também queimaram todas as suas roupas que eles estavam usando. Porém, eles não queimaram as roupas das meninas. E no dia 8 de outubro, eles pararam em Sydney e se hospedaram na casa do irmão de Leslie e passaram 6 horas limpando completamente o carro, chegando ao ponto de tirarem até os assentos para conseguirem limpar 100%. E em seguida, eles voltaram para Bega para procurar pela televisão rosa, porque de acordo com Leslie, aquilo poderia ligá-los ao crime, o que realmente aconteceu, mas eles não encontraram a TV porque a TV já havia sido vendida para o hotel local.
No dia 25 de outubro, a polícia encontrou o carro roubado em Canberra e Lindsay Beckett foi preso sob acusação de roubo de carro e o mantiveram sob custódia. E foi nesse momento em que ele foi interrogado pela primeira vez pelos detetives que estavam investigando o caso de Lauren e Nicole. E no dia 12 de novembro, Lindsay confessou tudo e os corpos das meninas foram encontrados em Fiddler's Green Creek. Quando Leslie Camilleri foi interrogado pela segunda vez, os detetives falaram sobre a confissão de Lindsay Beckett e ele negou tudo. Ele falou que ele não tinha nada a ver com aquilo e tentou culpar Lindsay de tudo, desde a execução do plano até os assassinatos. E além disso, ele disse que ele estava em completo efeito de drogas, então ele não se lembrava de nada, ele mal se lembrava do rosto das meninas. Mas a esse ponto não importava o que ele dissesse, porque os policiais tinham o DNA dele nas roupas das meninas, as roupas que foram encontradas no carro e as roupas que foram encontradas na rua de terra perto do acampamento. E em ambas tinha o sêmen dele, além de impressões digitais por tudo e outros tipos de DNA. E então, ambos os homens foram acusados de sequestro, abuso sexual e assassinato. O julgamento de Leslie Camilleri pelo assassinato de Lauren Barry e Nicole Collins começou no dia 15 de fevereiro de 1999 e durou até o dia 10 de abril. E o próprio Lindsay Beckett testemunhou contra ele durante 5 dias. Rosemary Candarias também testemunhou contra ele. E então, Leslie Camilleri foi considerado culpado no dia 27 de abril e foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Nessa época, ele tinha 29 anos de idade e ficou bocejando durante todo o seu julgamento, demonstrando ter zero remorso ou ao menos um pingo de respeito. Ele tentou apelar sua sentença em 2001, mas não teve sucesso. E mais tarde, em 2002, tentou novamente, mas foi rejeitado. Além de ter recebido diversas ameaças de morte de outros prisioneiros, e por conta disso, até hoje, ele continua sob custódia preventiva. E hoje em dia, ele continua na prisão e está com cerca de 51 anos de idade. Em 2012, Leslie enfrentou uma nova acusação de sequestro e assassinato de uma menina de apenas 13 anos de idade chamada Prudence Prue Bird. Prudence havia desaparecido de sua própria casa em um subúrbio de Melbourne chamado Glenroy no dia 2 de fevereiro de 1992 e seu corpo nunca foi encontrado. Leslie se declarou culpado do assassinato de Prudence, mas ele não deu mais informações, ele não disse onde o corpo dela estava e ele também não disse o que havia acontecido. No dia 26 de junho de 1998, Lindsay Beckett confessou os assassinatos e se declarou culpado. No dia 20 de agosto, ele foi condenado à prisão perpétua com um período sem liberdade condicional de 35 anos, e na época de sua sentença, seu período sem liberdade condicional foi o mais longo concedido a um prisioneiro em Victoria. Após a sua sentença, uma das mães das meninas gritou, dizendo que esperava que ele apodrecesse no inferno. E Graham Collins, o pai de Nicole, compareceu todos os dias ao julgamento de Lindsay Beckett, mas disse que não sentiu nenhuma satisfação quando ele foi condenado. Em vez disso, ele sentiu apenas uma sensação enorme de perda. E de acordo com ele, tanto ele quanto a família Barry e a família Collins compareceram ao julgamento todos os dias por 2 motivos. O primeiro deles sendo de que eles queriam ver a cara de Lindsay enquanto falava tudo e enquanto recebia sua sentença. E segundo, porque queriam ouvir exatamente o que havia acontecido com suas filhas durante aquele tempo. E durante todo o julgamento, os familiares conseguiram não explodir e controlar sua raiva, até que em um momento em que Lindsay Beckett disse que Lauren Barry, que na época era virgem, tinha gostado. Sim, ele disse que enquanto ele abusava ela estava gostando de tudo. O que só mostra e comprova que ele não fez tudo o que ele fez apenas porque Leslie mandou, e sim porque ele quis, e também que ele não tinha nenhum remorso. Em 2010, Lindsay Beckett foi transferido para uma outra prisão de segurança máxima em Port Phillip, após serem encontradas algumas cartas de amor de, pasmem, uma segurança da prisão. E eles estavam tendo um relacionamento super sério e, obviamente, quando as cartas foram encontradas, a segurança foi demitida e Lindsay continua na prisão até hoje.
E em relação aos familiares das meninas, os pais de Lauren Barry, Garrett e Cheryl, acabaram se divorciando e Garrett ficou morando perto do acampamento e ele sofreu bastante, ele chegou a ter depressão, mas hoje em dia ele tá bem, ele conseguiu resolver todos os seus problemas com o budismo, apesar de que, obviamente, ainda é muito difícil pra ele lembrar de tudo isso e até mesmo ir pro acampamento. E Nathan Collins, o irmão de Nicole, hoje em dia ele tem sua própria família e ele saiu de Beiga. Ele também acha extremamente difícil pisar lá, é muito difícil toda vez que ele vai visitar a família, porque ele lembra de tudo que aconteceu e que infelizmente ele não conseguiu proteger sua irmã. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até sexta!